tem um outro destaque. Com as pesquisas mostrando queda ou estagnação de Lula na corrida eleitoral, aliados próximos do presidente, inclusive um ministro de Estado, passaram a defender nos bastidores que ele desista de tentar a reeleição neste ano. A alta rejeição e a elevada idade do petista pesam na avaliação também de muitos governistas. A ideia já começou a ganhar força do mercado, onde, por exemplo, bancos da Faria Lima encomendaram pesquisas com Fernando Haddad no lugar de Lula, como um teste. O resultado foi positivo para o ex-ministro, já que uma das conclusões é que o tema corrupção não gruda nele, como o que acontece com o atual presidente. Chamar o Nelson Kobayashi para iniciar essa rodada de análises. Você, Koba, as pesquisas encomendadas pela Faria Lima, bancos, figuras ligadas ao mercado, que entendem que não seria impossível Lula desistir da corrida eleitoral. Claro que o tema corrupção acaba pesando demais, na avaliação de muitos. Você sabe que essa conversa ocorreu nos bastidores no ano passado, ô Caniato? A gente se lembra bem que Lula não vai disputar, se ele não tiver bem nas pesquisas, ele não vai encerrar a sua vida política perdendo uma eleição, enfim. Mas a questão é que se o Lula não disputar, não tem outro no PT. Ele não fez um sucessor viável, principalmente dentro do PT. Porque as novas lideranças da esquerda não estão no Partido dos Trabalhadores, estão em outros partidos, mais ao centro e até mais à extrema esquerda, mais ao PSOL, por exemplo, Guilherme Boulos, mais centro-esquerda, os jovens aí, o João Campos, enfim, alguns outros que não têm lá a sua capilaridade nacional e, no caso do João Campos, não tem nem idade para disputar a presidência da República. Então, o presidente Lula não tem outro nome a colocar na sua sucessão. Seria de novo Fernando Haddad, que está, praticando aí o esporte de perder eleições. Já foram as últimas eleições todas ele perdeu, para prefeito, para presidente e para governador. Então não teria como o presidente sair e colocar alguém viável. Seria para entregar a eleição mesmo para o seu opositor. Então eu acredito que nesse momento ele não deixe de disputar a eleição. Ele vai sim, até porque da situação do tarifaço para cá, ele teve uma reação nas pesquisas e agora é que começou a estagnar e a perder pontuação para o Flávio Bolsonaro, que ganhou tração nas últimas pesquisas. Mas eu acredito que o PT aposte no início do pleito eleitoral para começar uma campanha negativa contra o Flávio Bolsonaro, com coisas que não estão falando até agora, para tentar desgastar a imagem e polarizar até o nível máximo a eleição, para ser uma eleição novamente de rejeição contra rejeição, como foi a eleição passada. Acredito que ele vá por essa linha. E claro, a Faria Lima aposta nessas pesquisas com o nome Fernando Haddad, porque dentro dos da esquerda, o Fernando Haddad seria aquele menos pior para Faria Lima diante da gestão que fez no Ministério da Fazenda. Claro que com taxação em cima de taxação, mas que minimamente agrada a parte da Faria Lima diante das outras possibilidades. Imagine se a Gleisi Hoffmann fosse ministra da Fazenda, se fosse o Guilherme Boulos, o ministro da Fazenda, se fosse outras pessoas mais à esquerda. Então, dentro do campo da esquerda, ele sendo mais tucano dos petistas, seria o nome que mais agradaria, por isso que é o nome dele, o testado aí, em uma eventual sucessão do presidente Lula. Pois é, mas também se não for Haddad, será quem? Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo analisar essa situação. Beraldo, recentemente eu fiz um programa com alguns cientistas políticos e também representantes de institutos de pesquisa. Eu fiz uma pergunta de finalização de programa, se eles apostam na desistência de Lula, na possibilidade de ele passar o bastão para Fernando Haddad, e todos, foi uma votação unânime, todos apostam em Lula tentando um quarto mandato. Vai para o embate. O que confronta e conflita com essa informação trazida pela notícia. Mas uma coisa é fato, ele não produziu um outro líder, para justamente passar o bastão. Talvez seria Fernando Haddad, mas não me parece que ele está com esse desejo ou esse tesão, como ele mesmo já mencionou algumas vezes, Pois é, Caniato, só que essa notícia ela tem dois lados que a gente precisa analisar. Um lado é da tal Faria Lima, que na verdade é um nome bonito nesse caso específico para esconder o interesse de um banqueiro que é lá da Tijuca, no subúrbio do Rio de Janeiro, que hoje é o principal nome aí dos bancões, todo mundo faz corte, acha ele o máximo e tal, mas no fundo este banqueiro foi quem mais lucrou na gestão
de Fernando Haddad no Ministério da Economia. Foi um parceiro, assim, de todas as horas. Inclusive, este banqueiro, tão aplaudido, foi o grande articulador junto ao governo norte-americano, através do secretário do Tesouro, para tirar as implicações da lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes. Então, a vontade, o desejo, talvez seja até um aceno para dizer, olha só, eu gosto tanto de você que eu até pedi para fazer aqui uma pesquisa com teu nome, para você ver como você é legal, como você é o máximo. Isso seria um sonho ter você presidente da República. Mas esse sonho não vai se tornar realidade. Esse sonho é apenas um sonho porque o titular, hoje, o candidato titular Lula, é um candidato que vem inspirando preocupação de vários dos seus apoiadores mais próximos, pessoas que convivem com ele por muitos anos. E não é à toa, a nossa audiência vai perceber que há uma série de postagens do presidente fazendo exercício físico, correndo, mostrando que ele está forte, que ele está capaz. E sempre que isso acontece, Caniato, sempre me cheira como aquele casal que começa a ir para a rede social fazer declaração de amor pública. É batata. O casamento tá uma porcaria, eles estão às beiras aí de se divorciar, mas ficam querendo fazer essas demonstrações públicas para os outros acharem que está tudo bem. O caso aqui é o mesmo. O presidente não está bem. E a gente precisa lembrar fatos recentes. O presidente, num discurso, falando, criticando de uma forma dura uma foto de um senhor de idade preto numa revista que foi distribuída por um ministro dele no exterior. E ele fez essa crítica, que era um absurdo ter uma foto de um preto desdentado numa revista sobre o Brasil. Como se ele tivesse resolvido o problema dentário da população brasileira, da pobreza e tal, coisa que ele não fez, apesar de tantos mandatos. E outro momento, esse da semana passada, se não me engano, para só ficar em dois de vários que já aconteceram recentemente, é ele com aquele aviãozinho na mão correndo como se tivesse perdido. Então, o presidente claramente não está bem. Só que o problema é o quanto de informação real chega a ele. Porque desde que ele assumiu esse terceiro mandato, ele vem demonstrando, está fechado numa bolha que ninguém chega para ele com condições de mostrar a verdade, de mostrar os erros que ele está cometendo. Então, as decisões que são tomadas diante de um Brasil irreal, que é o Brasil vendido para ele dentro do Palácio da Alvorada.